ver, vamos ver. E aí, pessoal, boa noite. Boa noite quem tá chegando. Boa noite, chazinhos. Boa noite, pessoal, boa noite quem tá chegando. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos, boa noite. Temos um tema bem legal para conversarmos hoje, né? Boa noite. Deixa eu ver quem tá chegando. Hoje eu vou ler aqui do lado. Boa noite para todos, boa noite para todas. Que legal. Bom estar aqui com vocês mais uma vez, mais uma noite, mais uma live. Vamos chegando, sejam bem-vindas. De que é o chazinho de vocês nessa noite? Quem quiser escrever, me contar aí qual que é o chazinho. Eu não recebo todos os comentários, tá, pessoal? Vocês sabem aquela história do algoritmo, né? Que eu não recebo todos os comentários, mas alguns eu vou recebendo e vou dando boa noite para vocês, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre motivação na pandemia, né? Coisa louca. Estamos há quase 90 dias, né, do início. Então, muitas emoções acontecendo. E qual é o chá de vocês? Boa noite, oi, oi, oi. Boa noite, oi para quem tá chegando. Se a música estiver incomodando vocês, por favor, comentem. Tem alguém falando aqui para nós, Camila, que só toma cafezinho. Camila Padilha, seja bem-vinda. Como é que tá minha quarentena, Dani? Dani Johan. Minha quarentena ainda está de pé. Eu tenho feito alguns atendimentos, como eu sou médica, eu faço alguns atendimentos online e alguns poucos presenciais. E eu tenho feito com muitas restrições, com muitos cuidados, distanciamento, máscara, o consultório todo preparado para receber os pacientes. Então, assim, realmente muitos cuidados. Eu quero saber de vocês se a altura da música tá ok para vocês, se tá boa. E aqui na nossa casa somos eu e minha filha e a nossa mascote, a Lola. Então nós estamos assim muito rigorosos. Eu acho que assim, vocês vão de concordar comigo que as coisas estão voltando, assim, o comércio, as coisas estão se abrindo, mas é um pouco fora de hora, porque os números a curva está subindo, né? Está em ascendência e os números são muito altos ainda, né? Para a gente estar aí como se nada estivesse acontecendo. É uma coisa que me intriga, talvez alguns de vocês estejam vendo diferente, mas a gente vai ao supermercado, vai à rua, vai ao comércio, vai à farmácia quando precisa. E eu vejo as pessoas assim, em grupos grandes, nos supermercados eu vejo famílias, eu vejo crianças, filhos. Não consigo entender muito bem por que as pessoas estão se soltando tanto, né? Eu sei que é muito difícil nós estarmos em casa ainda esse tempo todo. Por isso a proposta desse bate-papo de hoje. Como é que a gente consegue se manter, eu diria, motivados, né? Que é a proposta da nossa conversa. Então tem gente tomando chá de laranja, manga... Nossa, que delícia! Carmen Guerra está tomando chá de laranja, manga e canela. Você está perguntando se é difícil não sair de casa, Dani? Eu vou dizer uma coisa para você. Eu vou passar a minha experiência para vocês. A minha filha vai falar para vocês hoje, porque ela é a gestora da Sculpt, junto com a colega, a Samara, companheira, parceira de negócios. São consultoras e são geniais, por isso que eu as convidei para conversar com vocês, comigo hoje. E eu vou dizer para vocês o seguinte, nós estamos muito focadas. Então é difícil não sair de casa, como para qualquer um de vocês. É muito difícil ficar em casa o tempo todo.
mas quando a gente tem um foco, um propósito, uma meta, a gente consegue. E essa pode ser a introdução do nosso bate-papo de hoje, tá? Metas. Então, um afago para vocês com o meu chazinho. Eu espero que vocês estejam tomando um chá tão gostoso quanto o meu, né? Eu vou chamar duas convidadas hoje, então eu vou chamar a Carolina e depois eu vou chamar a Samara. Ambas vão conversar comigo. Nós vamos tentar fechar aquele 1 hora, né, que a gente conseguiu pela primeira vez na semana passada. E eu vou aproveitar, antes de entrar totalmente no assunto, eu vou convidar vocês, para quem ainda não foi lá no nosso canal no YouTube, que é Doutora Silvana Leonel, que vão até lá. As lives estão sendo editadas e estão sendo gradualmente colocadas lá no YouTube. Então, se vocês quiserem, não tiverem conseguido ver todas as lives, a gente aos poucos está colocando elas lá, tá bom? Bom, muitas pessoas que me conhecem sabem que eu faço muitas palestras e nós somos convidados muitas das vezes para fazer palestras motivacionais. É muito interessante porque as pessoas, as empresas fazem isso, secretarias de educação, secretarias de saúde, a gente já trabalhou em vários órgãos públicos e várias empresas e normalmente se chama palestra motivacional. E eu sempre insisto, sempre faço questão de dizer o seguinte: motivação, pessoal, é algo interno. Então, quando nós vamos fazer uma palestra, ou vamos fazer uma conversa, um bate-papo, uma live, com o título motivacional, na verdade, nós estaremos fazendo uma estimulação, mas o processo ele é todo interno. É uma estimulação que nós palestrantes, que nós médicos fazemos, nós como psicoterapeutas também fazemos muitos incentivos, colocações, estímulos, mas a motivação real acontece dentro de nós. Claro, o sol só entra se a janela estiver aberta. Então, se nós estivermos falando para pessoas que estejam com o coração aberto, com a mente aberta, aquela semeadura vai dar frutos. Mas se as pessoas estiverem fechadas, é claro que a gente pode fazer as colocações mais pertinentes, que vai ser difícil para aquela pessoa assimilar, aprender e se motivar com alguma das nossas palavras. Isso acontece com livros, isso acontece com palestras, com professores, enfim. A motivação, ela é uma atitude interna e ela é baseada em metas. Essa é a dica que eu posso deixar para vocês. Principal. Quando nós colocamos objetivos nas nossas vidas, sejam objetivos pessoais ou profissionais, metas, objetivos, nós conseguimos então traçar um rumo, uma direção para nós fazermos aquilo que nos propusemos a fazer ou que nos propomos a fazer. Se nós não formos alavancados por metas e objetivos, nós vamos ficar andando sem rumo e fatalmente nós vamos perder a motivação. A motivação, ela precisa entrar no looping, num modo contínuo. Nós precisamos entrar num processo de autoalimentação. Então, quando a gente faz um esforço, a gente conquista resultados. Daqui a pouco os resultados nos incentivam, nos motivam e a gente vai então se esforçar mais um pouco porque a gente obteve resultados. E aí a gente entra num processo de autoalimentação. Você se esforça, você conquista resultados, os resultados te motivam e cada vez você tem melhores resultados com menos esforço. Então eu chamo isso de looping. Looping do esforço e da conquista. Looping eu diria, da motivação e dos resultados, da luta e dos resultados, das conquistas. É um looping. E eu posso dizer para vocês o seguinte: para que as nossas metas sejam alcançadas e que a gente possa, então, manter a motivação, eu poderia dizer que nós precisamos de duas coisas principais. Nós precisamos definir metas realizáveis
e metas que nos tragam felicidade e bem-estar e prazer. Pensem comigo, se eu traçar uma meta muito difícil de ser alcançada, eu não vou alcançar e vou me desmotivar. Então eu preciso colocar metas alcançáveis, assim, elas têm que estar dentro de um planejamento de tempo, numa linha de tempo que eu possa conseguir realizar essa meta. Eu preciso traçar uma meta que esteja dentro das minhas condições, dentro da minha capacidade de realizá-las. Senão também não vou alcançar. Eu tenho que ter talento para realizar aqueles objetivos que eu quero conquistar. Então, pessoal, não adianta a gente traçar metas inalcançáveis, porque vai gerar uma frustração muito grande, nós vamos abandonar essa meta e ela vai entrar no nosso subconsciente com um fator desmotivador. É fácil de entender isso, né? Esse looping é muito, muito interessante que a gente entre, perceba e insira ele em nossas vidas. Eu poderia listar também algumas dicas para todos nós sobre essa questão da marcação, da determinação das metas. Eu acho que nós temos que aprender bastante a nos colocar como pessoas mais importantes das nossas vidas, que está ligado à autoestima. Então as nossas metas têm que nos trazer felicidade, têm que realizar sonhos. Não adianta a gente querer fazer só coisas corriqueiras, né? É muito chato só fazer coisas corriqueiras, coisas rotineiras. A gente tem que ter sonhos, a gente tem que pensar grande, a gente tem que pensar em coisas alcançáveis, não impossíveis, mas que tenham uma pitada de dificuldade. Elas têm que nos motivar a uma luta, a um esforço, a um desafio. E nós precisamos muito de colocar foco. O foco é algo extremamente essencial para que nós alcancemos as metas. Sem foco, sem traçarmos esse foco, nós não vamos conseguir chegar a nenhum objetivo. Foco significa concentração, significa persistência, significa determinação. A gente tem que nós temos que estar muito determinados a alcançar as nossas metas. Nós não podemos nos permitir distrações em excesso, né? Distrações em excessos, descanso e lazer em excesso. Nós temos que ter a persistência para que aquilo venha num ritmo. Tem que haver ritmo, tem que haver disciplina. Outra coisa que eu posso colocar para vocês é que a cada pequena vitória ou grande vitória a gente tem que comemorar. Nós precisamos aprender a comemorar, a brindar, até com chá. A gente tem que brindar com abraços, brindar com amigos, com familiares, a cada conquista nossa. Por quê? Porque é nossa, né? Se é uma conquista nossa, ela precisa ser comemorada. Nós temos a mania de aplaudir outras pessoas e esquecemos muitas vezes de aplaudir a nós mesmos. Problema de autoestima, né? Nós temos insistentemente falado com vocês aqui as questões da autoestima. Nós precisamos aprender a nos aplaudir. Pessoal, qualquer coisa. Olha, nessa pandemia eu tenho visto pessoas fazendo receitas que nunca fizeram, seguindo receitas pela internet, seguindo passo a passo em tarefas do lar, fazendo limpeza na casa, fazendo faxina, cortando o próprio cabelo, fazendo coisas que nunca fizeram. E que é muito interessante, por quê? Porque motiva, porque é um desafio. Cada pequena conquista tem que ser comemorada. Conseguiu fazer um bolo bonito? Fotografe, compartilhe a sua foto. Isso aí, aplausos são para nós também. Uma outra coisa que vai nos ajudar muito a manter a nossa motivação em alta é nós termos empatia. Empatia com as pessoas, porque as pessoas podem nos ensinar muitas coisas. Nós podemos aprender muito com a observação e com a empatia.
Isso vai nos ajudar a alcançar também os nossos objetivos e as nossas metas. Porque às vezes os nossos amigos ou familiares têm metas parecidas, têm objetivos parecidos. Colegas de trabalho, colegas de profissão têm objetivos parecidos. E nós podemos nos permitir essa contaminação, esse envolvimento com os amigos, com as pessoas que têm metas e objetivos comuns às nossas. É muito legal isso também. Eu acho que um pingo, um pouco, uma boa dose de complacência também é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos aprender a perdoar os nossos erros, as nossas limitações. Então a gente tem que ter um pouco de complacência com as nossas limitações. Nós não somos perfeitos. Nós estamos aqui para aprender, para crescer, para evoluirmos. Então, a complacência ela é essencial para que a gente se motive, para que a gente entenda que às vezes as metas são difíceis, porque a vida é muito difícil. Quem é que não acha a vida difícil? A vida é difícil. Em pandemia, então, quantas coisas. Eu sei que vocês estão entrando aí e eu queria que vocês comentassem, mas quantos de vocês devem estar, assim como nós aqui na nossa casa, enfrentando essa pandemia e esses desafios com muita garra, com muita luta. Eu pessoalmente não tive nenhum momento que eu quis ficar na cama, que eu não quis levantar cedo, que eu não quis me organizar. Então eu só posso agradecer. Agradecer por tudo, por estar, eu acho que alinhada com as minhas metas e os meus objetivos. E uma das minhas metas nessa pandemia foi não permitir que o tempo me engolisse, que a preguiça tomasse conta das minhas ações, que o desânimo tomasse conta das minhas atitudes. Isso não aconteceu. Eu posso agradecer muito por ter conseguido me manter focado nesse ponto. Eu sei que vocês estão escrevendo aqui, deixa eu ver se eu consigo ler alguns de vocês. Deixa eu recuperar aqui. No início foram os boa noites, as chegadas de vocês, os chazinhos, camomilas, laranja já falei, chá preto com abacaxi. Ai, delícia, as pessoas chegando. Depois, deixa eu ver aqui. Chegada de pessoas muito queridas. A Neuza Bilhalva está dizendo que não conseguimos ser felizes sozinhos. Toda conquista é boa para se compartilhar, dividir. Exatamente. Nós precisamos, compartilhar, precisamos ser empáticos. Assim como a gente aprende com os outros aprendem conosco. Eu acho que essa vibração de estarmos juntos aqui, por exemplo, numa singela live, numa ligação telefônica, numa conversa com os nossos amigos, com os nossos familiares que estão à distância de nós, que estão distantes de nós, isso é muito importante. A vibração interna, ela precisa ser alimentada, como eu disse. A motivação é algo que nós alimentamos. E as pessoas podem nos dar aquelas cutucadas, aqueles incentivos. Como eu disse, as pessoas são como um sol. Os estímulos externos são como o sol. Então a gente abre a janela e deixa que essa luz entre e nos motive um pouco mais. Nos incentive e tenha um terreno fértil dentro de nós. A vibração positiva, a postura de gratidão, de positividade, de otimismo também é essencial para que a nossa motivação se mantenha em alta, se mantenha permanente, equilibrada. Por quê? Óbvio, né? As pessoas pessimistas levam a energia para baixo, vão para o buraco e ficam por lá. Pessoas otimistas são pessoas que têm, como eu falei antes, um terreno fértil, um terreno de plantio, de acolhimento para as coisas externas. Então é muito importante que no momento de pandemia nós tenhamos a positividade e o otimismo em alta. Eu não vou me estender porque eu tenho duas convidadas hoje,
Elas são, então, como eu disse, uma é minha filha, a outra é parceira de negócios, ambas trabalham na Sculpt, são duas jovens geniais, muito focadas e muito trabalhadoras. São consultoras de negócios, estão trabalhando em home office e eu preciso ouvi-las e vocês vão gostar de ouvi-las porque são um exemplo de foco, de determinação, de automotivação. Então vamos lá, vou chamar a Carolina, minha filha, que eu espero que esteja a postos. Vou chamar como... Hoje foi mais fácil. Vamos lá, vamos ver se ela... Isso, está conectando. Olá, Carolina. Oi. Até que enfim, hoje você veio aparecer, né? Tá sempre pois é. lado. Agora hoje eu não estou conseguindo interagir hoje com as pessoas ali, dando uma aquece para todo mundo. Mas que bom que você hoje está também podendo ser vista. Carolina, eu queria que você falasse para nós, contasse para as pessoas um pouquinho sobre a Sculpt, em 30 segundos, o que é a Sculpt, o que a Sculpt faz e como é que está sendo a vida, administrar a Sculpt e viver essa vida de pandemia sem perder o foco e a motivação. Boa noite, pessoal. Eu estou muito feliz de estar vivendo esse momento aqui de Chá com Afago. Realmente foi uma promessa, foi com muito carinho, foi estudado o momento certo da gente ter uma troca muito interessante, porque como muitas pessoas sabem, eu e você somos muito parceiras. E muito do que você estava comentando sobre motivação, sobre foco, sobre como as coisas foram sendo construídas na minha vida pessoal e na minha vida profissional, tem muito disso que tu me passou, né? De ter esse foco e de mirar e ir sem olhar muito para trás, sempre persistindo no que você quer atingir, né? O objetivo final. E a Sculpt, ela trabalha hoje com desenvolvimento de negócios, com desenvolvimento de marketing e de estratégias de crescimento. E muito do que eu falo, muitas vezes com os clientes, ou quando tomo aquele cafezinho com outras pessoas da área, que a gente trabalha com sonhos, que a gente trabalha com realmente transformar ideias em realidade, seja elas gerando dinheiro ou realmente fazendo um projeto social, mas que aquilo realmente se tire do papel e coloque para a rua, né? E muito disso eu vejo que o trabalho que a gente faz, além de trazer toda a parte de conhecimento técnico de negócio, de marketing, de estruturação, de planejamento, a gente trabalha muito com a motivação. Porque a gente tem que estar junto com os nossos clientes que são de diferentes áreas, de diferentes setores, e homens, mulheres, com perfis diferentes, e a gente tem que estar juntos, mostrando que a gente está mais do que esse é o caminho certo, é que aquilo vai dar certo. E sempre já fazendo um trabalho de quase motivação. E quando a gente traz para o cenário atual de pandemia, a gente se viu numa situação de ou muita coisa vai dar certo, ou muita coisa vai dar errado para os nossos clientes e para a gente, que também trabalha com negócio, que também precisa que a economia gire, que os clientes surjam, né? Então, a Samara, que vai em seguida conversar com a gente, com você daqui a pouquinho, nós duas, a gente entrou numa vibe, principalmente quando a gente fala em pandemia, em home office, que a gente entrou numa vibe de foco, que foi o que tu tocou muito, e a gente mirou e falou assim, a gente não pode deixar a nossa peteca cair, a Sculpt não pode parar, e mais do que isso, a gente vai ter que motivar os clientes e conseguir novos clientes, né? Pensando assim nesse bolor todo, assim, de muitas frentes que a gente tinha, decisões que a gente tinha que tomar,
a gente sempre com um sorriso no rosto e indo em frente, né? Claro que agora foi mais que 30 segundos, só lamento. Mas até para introduzir também um assunto, assim, que a gente sempre tem esse sacode, essa vibe com a gente, dentro da gente, transparecendo para todos que estão à nossa volta, seja para cliente, seja entre eu e ela, que somos realmente uma dupla de criação, de estratégia, de tudo mais. E muito com essa vontade de não parar, de realmente ir à frente, de realmente conseguir se desenvolver Carolina, dentro da pandemia. Carolina, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem quantos anos? Para as 27 pessoas anos. saberem, 27 anos. 27. Você e a Samara estudaram juntas, fizeram faculdade, uma boa parte do tempo juntas. E vocês são jovens, estão na flor da idade, na idade da festa, dos amigos, da curtição, da balada. E vocês estão, eu sou testemunha disso, completamente imersas no trabalho. Que horas você levanta? Que horas você acorda de manhã? Umas 6h30. 6h30 da manhã. Você tem noção de quantas horas de trabalho você faz por dia atualmente, durante a pandemia, em home office? Esses dias eu estava comentando que estava chegando mais ou menos em 16 horas ali. Às vezes 14 horas. Isso é uma outra questão que a gente vai falar mais para frente, né? Sobre a questão de rotina, né? Que eu acho que isso faz muito parte de não perder o foco e de continuar sempre em alta, mas em torno de 14 horas. Isso é excesso de motivação, será? Vamos falar que sim. Acho que sim, acho que tem a ver, mas eu encontrei, talvez não seja a melhor forma, e a gente comentando que nesse ponto tem que ser dito a verdade na live aqui, eu acho que não é o melhor caminho de se seguir, assim, da maneira de focar só no trabalho e nessa rotina e nesse mundo, e isso não só na pandemia, né? A gente está falando de você trabalhar os empreendedores, os empresários. A gente, em outra live, a Meire comentou, né? Eu vivo pensando em trabalho aqui, eu penso 24 horas. Não é o ideal. A gente tem que ter esse equilíbrio. Eu tento ter esse equilíbrio. Quais são os seus momentos fora do trabalho? O que você faz? Porque você está dizendo que em alguns dias você chegou a 14 até 16 horas, mas isso não é todos os dias. Então, você também tem uma rotina pessoal. Sim. E comenta para nós assim, o que você faz além de trabalhar durante a pandemia, além de atender seus clientes, o que mais você faz? Rotineiramente, vamos dizer. Ali no início, quando teve o primeiro boom ali em março, para quem me conhece, eu sempre fui atleta e eu treinava realmente regularmente CrossFit, cross-training. Justamente por essa energia que hoje está muito canalizada para o trabalho, eu tinha esse bote expiatório na parte do CrossFit, né? E quando entrou a pandemia, eu arrastei Samara, amigos e várias outras pessoas. Quem acompanhou um pouquinho nas redes sociais viram que eu fazia treino de cross-training via vídeo, para realmente trazer esse engajamento, para estar próximo, para não perder esse pique, para não perder... você falou muito sobre sanidade mental, então aquilo ali me dava muito suporte ali para aquele momento. Então, isso é muito importante, foi muito importante para o desenvolvimento, né, para o desenrolar de pandemia. Não consegui manter a rotina de exercício físico desde então. Hoje eu estou muito mais focada na parte de Ho Oponopono, de meditação, de relaxamento, de realmente encontrar um ponto de equilíbrio, de preocupação, de ansiedade e de momentos mesmo assim consigo. Então isso realmente faz parte da rotina. E eu tenho uma agenda muito amarradinha, com muito... só um minutinho que tem alguém que quer dar oi.
Desculpa, gente, a Lola. Cadê? A mascote? Ela Mas é a tava aqui no meu mascote da colo. Sculpt, ela pode aparecer É também, né? verdade. E a questão da Pode rotina, mostrá-la, né? a questão da rotina, de você realmente colocar um tempo de assim, agora eu vou parar, vou ter um momento de tomar um café, de fazer um lanche, de sentar com você, em específico, porque a gente trabalha em home office, estamos em isolamento, então é aquele momento onde, olha, eu só falo ali, falo com o cliente, falo com o trabalho, ó, vou dar um tempo, vou ali tomar um cafezinho e vou dar um time. Isso é importante, eu faço isso pelo menos 2 vezes, na parte da manhã e uma na parte da tarde, para justamente dar aquele fôlego para as coisas girarem novamente, né? Então, Carolina, essa minha rotina está muito em função disso. e eu posso dizer, pessoal, assim, ó, o pessoal está querendo ver a Lola, tá? Que os seus clientes conhecem a Lola, né? Que você atende o home office, a Lola está A sempre Lola é nosso aparecendo. atendimento. Se vocês ligarem para a Sculpt, ela que vai atender. Pode mostrá-la aí pro pessoal aí. Coloca ela no colo. Tá Mas bom. você também toca violão, você também tem seus afazeres na casa, porque a gente divide, né, as tarefas da casa, tem o dia da faxina, tem a rotina das refeições, principalmente o almoço, né? Sim. Uma cozinha, outra limpa, outra organiza aqui na nossa casa. E é uma coisa que poderia ser estressante e que não é, porque é um momento de refrescar a cabeça, é um momento de aliviar a parte racional, intelectual e fazer uma coisa mais física, né? Mais manual, que também é muito interessante. Concorda? Sim, O sim, eu pessoal acho quer que ver a Lola, hein? O pessoal quer ver a Lola. ela está dando uma passeada pelo ambiente aqui. Já vem. Uma coisa que você comentou sobre aproveitar os momentos que a gente tem, no caso, a gente está dentro de casa, né? O momento da limpeza, o momento do almoço, esses afazeres que fazem parte da rotina. Da pandemia, Da pandemia principalmente. como um todo, a gente vê, não é só a relação de mãe e filha que a gente está vendo várias, né, o mundo inteiro fazendo essas atividades. E falando muito pessoalmente, e isso agrega muito na Sculpt em específico, existem esses momentos que é um momento até criativo, assim, que eu tenho insights quando eu estou fazendo esse tipo de atividade. Daqui a pouco eu tô aqui eu dando uma organizada e a minha cabeça tá ali e eu só depois sento no computador, materializo o que eu imaginei e já encaminho, né? Isso foi uma habilidade, eu acho que eu fui adquirindo durante a pandemia dentro disso, mas também eu já tinha uma tendência, porque a Sculpt ela nasceu num momento num momento de home office, né? Então eu já tive que lidar com essa rotina desde lá de 2016, de 2000, né, 16, 17, que as coisas surgiram naquele ambiente que eu tinha que fazer as coisas, me motivar dentro de casa. Eu já aprendi a encontrar esses pequenos gatilhos, né, para ser positivo, né, e não me cansar, não me deixar triste, né, não me deixar com energia baixa. Então, na pandemia, isso eu consegui canalizar novamente, eu reaprendi a utilizar esses momentos a meu favor, que eu acho que isso é o grande barato da história, né? De você realmente transformar esses momentos em momentos produtivos, em momentos especiais, e não um peso, que é o que a gente Assim acaba tendo. como Desculpa, eu te cortei, mas assim como a falta do lazer, a falta do contato com os amigos, namorados e ficantes, etc., eu acho que se a gente consegue imaginar que é temporário e que é para o nosso próprio bem, que é para a nossa saúde, para a saúde dos nossos familiares, sabe, pessoal, eu acho que a gente também tem que ter um pouco de força de vontade e ficar, acho que com menos mimimi, sabe? Às vezes eu acho que as pessoas ficam muito desesperadas por coisas menores.
A gente não pode ficar tão desesperada porque nós estamos deixando de passear no shopping ou porque nós não estamos tendo condições de fazer uma balada, alguma coisa assim. A gente tem que ter um pouco mais de responsabilidade, um pouco mais de juízo, porque nós temos hoje nós estamos perdendo um brasileiro por minuto. É uma coisa absurda, é muito grave o nosso momento. E nós ainda estamos ainda na ascendência dessa curva. Nós não podemos brincar com essa doença que ainda não tem um tratamento efetivo, muito menos uma vacina. Então, nós temos que, além de parar de empurrar a responsabilidade da nossa motivação para os outros, nós também temos que assumir a responsabilidade de mantermos a nossa saúde física, não só a nossa, como a gente gosta de falar, a nossa sanidade mental, emocional, psicológica, mas também a nossa saúde física. Então, a gente tem que parar com mimimi, sabe, gente? Eu realmente posso garantir para vocês que se a gente parar com esse mimimi, a gente tiver mais responsabilidade sobre esse processo todo que está acontecendo, acho que nós vamos escolher resultados melhores. Então, é como a Carolina está dando como exemplo. Não só trabalhando, como conseguindo mais clientes e cada vez mais clientes. Por quê? Porque está todo mundo envolvido nesse processo. Todo mundo precisa de estar focado, de estar trabalhando, de estar produzindo e não ficar choramingando, reclamando, sendo pessimista, se entristecendo. Vamos manter o foco, né? Manter o foco e a motivação. É isso? Deu uma travadinha ali no vídeo da Carolina. Oi, Agora voltou. voltou. Tem um comentário aqui da Rosana, 888. Estamos tendo oportunidades para muitas reflexões. Mais comentário, quando a gente tira o problema do nosso foco, a solução aparece, é verdade. O Gui tá falando, né? Olhar para, né, o si, né? Em volta e a responsabilidade está em você mesmo, né? E até assim, falando assim um pouquinho da questão, claro, a gente está passando por vários momentos e assuntos aqui, mas trazendo muito para a parte da motivação, de seguir, né? De sonhar, que é uma coisa que você falou, a gente precisa sonhar. E uma coisa que hoje está me motivando muito, assim, que eu gostaria muito de compartilhar, assim, são duas coisas. Que hoje o formato que a gente trabalha, na verdade, eu vi essa frase da Neuza na live da semana passada, sobre fazer o que você ama, sobre você realmente estar, né, gastando seu tempo, ou se dedicando, doando seu tempo para fazer aquilo que você ama. Pegando muito desse sentido, hoje eu posso dizer que eu amo o que eu faço. Eu tenho muito orgulho da Sculpt. E hoje uma das minhas motivações, além desse sonho, é poder dividir isso com você, que também é a nossa mentora mora dentro da Sculpt, da parte de gestão de pessoa, de inteligência emocional. E falando da Samara em específico, a nossa troca que veio de uma amizade que foi se construindo sem muito norte, assim, sem muita expectativa. Hoje me motiva muito ter uma pessoa como ela para dividir meus momentos de trabalho, de desespero, do tipo, meu Deus, eu tô atucanada, não sei se eu vou conseguir fazer. E essa troca que existe é um exemplo, eu acho, para outras áreas. Sejam elas outras pessoas de outros trabalhos, que é importante você ter esse relacionamento com as pessoas. Essa confiança que aquela frase que a gente está ouvindo, mas ninguém solta a mão de ninguém, né? Então, assim, de estamos juntos. Então, isso também é uma coisa que traz a motivação. Mais do que a Sculpt, também uma amizade, um carinho e realmente de se motivar. Então, assim, quando uma tá em baixa ou eu tô meio cansada, tá uma puxando de um lado e aí a gente tá tocando a vida e trazendo resultado e criando, né? E nesse ponto, assim, eu fico muito feliz, assim.
Mas com certeza, vocês se ajudam muito, vocês são muito parceiras no trabalho, se completam, né, inclusive, Uhum. mas vocês têm o campo fértil, senão não funcionaria. A gente tem que deixar bem claro para as pessoas que estão nos ouvindo, isso é o foco do nosso trabalho, a gente trabalha bastante nessa área, que as pessoas só se motivam externamente pelas parcerias, pelos familiares, se o coração estiver aberto, se a mente É, estiver aberta. isso aí. E o que você falou, eu inclusive falei no início, que é uma coisa importantíssima que a gente tem que destacar. A gente se motiva muito quando a gente está fazendo aquilo que a gente ama. Então é Uhum. aquele looping que a gente entra nele. A gente, quando faz uma coisa que a gente ama, por mais difícil que ela seja, ela vai gerar um prazer tão grande, cada conquista vai ter um valor tão imenso que vai ser fácil tocar, às vezes, essas horas todas de trabalho, não é? Por isso que eu acho que até os afazeres, sabe, Carolina, do dia a dia e que a pandemia impôs com mais força para nós, dos afazeres domésticos, da casa, essas coisas todas, estar o tempo todo, né, vendo as mesmas pessoas, né, que as pessoas estão em grupos pequenos, cada um na sua casa ainda. Então, eu acho que assim, é um contexto tão diferente e a gente tem que pensar que é passageiro. A gente Uhum. tem que se motivar, a gente tem que todos os dias repetir certas verdades para que a nossa própria cabeça se convença definitivamente disso. A gente tem que repetir as coisas. Todo aprendizado vem da repetição. Uhum. Que mais? E assim, uma contribuição e trazendo um pouquinho assim do que eu acredito assim, e você está muito vinculada nisso. A questão de você realmente trabalhar o seu universo, mas assim, fazer com. Né, eu acredito muito nas energias, no universo, e quando você realmente está em sintonia, ele vai te retornar com essa mesma energia que você está botando para fora. E, enfim, eu posso repetir para algumas pessoas, sabe? Assim, eu falo muito sobre essa questão do tipo assim, vamos acreditar, eu sinto que vai dar certo. Eu acho que isso talvez até tenha motivado muitas vezes a Samara a embarcar nessa aventura de sculpt e de empreender e ajudar outras pessoas a empreender, porque eu acho que eu passei tanto essa certeza, porque eu acredito tanto nesse universo a nosso favor, nessa positividade, e a gente coloca essa energia no que a gente faz, que isso me motiva quem está em volta, e no caso, assim, é muito positivo para o desenvolvimento. Então, assim, isso que você colocou, a gente tem que acreditar que vai passar, que isso é um momento que a gente não pode esquecer, que a gente tem que significar esse momento da melhor versão possível, né? E realmente ter esse entendimento que quando as coisas retomarem num novo normal, a gente vai estar com essa energia querendo descobrir o que tem ainda por vir. E isso é muito motivador, se você for parar para pensar, assim. De você, assim, nossa, claro, tem aquele sentimento de, ai, meu Deus, eu queria estar aqui, eu queria estar lá, eu queria estar vendo. A gente recém tem um escritório que a gente não usufruiu ainda, a Sculpt não usufruiu do ambiente de ter um escritório próprio e tudo mais, porque na hora que a gente teve essa conquista, entrou em quarentena. Então, assim, a gente está com essa expectativa do que está por vir, porque não é possível que isso tudo que a gente está passando, a gente não vai realmente tirar alguma coisa positiva. E se a gente quer isso, a gente tem que pensar isso, tem que semear isso. E isso me motiva muito, assim, a continuar, a não parar, né? Focar naquilo que é positivo e que vai realmente valer a pena, né? Não adianta a gente focar Exatamente. na negatividade, porque não vale a Exatamente. pena. Ela não gera frutos bons, ela não gera satisfação, alegria, sucesso, conquistas. Então, independente das metas criadas, vamos sempre manter a positividade, sempre focando nas coisas boas e nas coisas positivas. Carolina poderia, obviamente, ficar conversando com você aqui
por muito mais tempo, mas vamos chamar então a Samara para dar um depoimento dela também, pode ser? Com certeza, vai ser um prazer trazê-la. Então tá. A Carolina então Obrigada, vai. viu, pela oportunidade. Eu que agradeço, linda, linda da mãe. Te amo. Depois você volta Tchau, para a gente gente. finalizar, tá bom? E a Feito. Lola nada, né? Então dá um tchauzinho aí que eu vou chamar a Samara. Beijo. Deixa eu ver aqui como é que vai ser agora. Eu vou chamar a Samara. Eu espero que eu já possa chamar a Samara. Já posso chamar a Samara? Olá, Samara. Oi, tudo Tudo bem? bem? Boa Então, pessoal, noite. a Samara é a segunda pessoa da Sculpt. Samara, você já está ouvindo a nossa conversa aí? O que, que você acrescenta para nós da sua experiência na pandemia? O que, que tem ajudado você a manter o foco e a motivação? Fala para nós. Primeiramente, boa noite para todo mundo. Prazer para todas as pessoas que eu não conheço. Tá de chazinho na mão? Sim, com uma caneca bem especial. Hoje eu tô com outro também diferente. Então, eu estava ouvindo vocês falarem, a gente tem uma proximidade, mesmo distante, né? A gente tem uma super proximidade no dia a dia, eu e a Nina, por trabalharmos juntas, e tu também, por ser muito presente na nossa vida, né? Em tudo, e compartilha muito com a gente tudo que a gente faz, e nossas conquistas e tudo mais. Então, eu ouvindo vocês falarem, eu compartilho muito de sentimentos muito parecidos, porque eu acho que a gente tem essa energia que vibra de uma forma muito parecida, né? E a gente constrói muitas coisas juntas em cima disso. Então, o meu sentimento em relação ao que vocês falaram, de perspectiva de futuro, de foco, de motivação, tá muito alinhado. Eu acho que, para mim, assim, particularmente, né, trazendo um pouco da minha experiência, eu acho que esse momento ele é super importante para todo mundo, obviamente, né, refletir sobre diversas coisas. Mas para nós que somos jovens adultas também e que a gente está começando a construir muita coisa na nossa vida, eu acho que é um super momento da gente criar um entendimento maior sobre contextos, né, aos quais a gente pode enfrentar ao longo da vida. E para mim foi muito importante também a questão da palavra aceitação. Tu trouxe muito essa questão, por exemplo, a gente é jovem, a gente devia estar na balada, a gente devia estar viajando, a gente devia estar fazendo muita coisa, porque a gente tem muita energia e disposição e quer descobrir a vida a todo momento, né? E quando acontece uma coisa dessas, a gente, primeiro, enfim, tem que ter um entendimento todo do contexto que está à nossa volta. Eu acho que é uma grande lição que a gente tem em relação ao controle das coisas, né? Entender que a gente não tem o controle de tudo, que a gente precisa sim ter sonho, ter planos, ter planejamento para muitas coisas, mas a gente precisa também, como pessoa, como ser humano, aceitar as coisas que acontecem, Exato. né? E aprender a lidar com elas. Isso é maturidade, né? Sim, sim. Porque não adianta dizer... Eu realço a idade de vocês, eu destaco a idade de vocês, porque eu acho vocês muito maduras. E você falou a palavra-chave para vocês: aceitar a situação, entender que ela é passageira, que ela é momentânea e que o esforço vai valer a pena, sim, vai valer a pena, sim. E isso me gera admiração, me fez, inclusive, me motivou a convidar vocês a virem dar o depoimento de vocês. Porque não que vocês sejam baladeiras, mas vocês são jovens, estão cheios de energia. Então, é muito mais difícil para vocês ficarem enclausuradas, cumprirem a quarentena. E eu vejo vocês com juízo, vocês estão centradas, tão focadas no trabalho, tão preocupadas em manter os familiares bem, né? Então, eu tenho que aplaudir vocês.
Obrigada. Uma coisa que nos motiva muito também é ter esse tipo de retorno e esse tipo de apoio, né? Porque, como a própria Nina falou antes, a gente tá, talvez, nesse momento, no auge da nossa parceria, em que a gente tinha recém-montado um escritório, em que a gente estruturou o nosso modelo de negócio, né? Em que a gente se encaixou muito no trabalho. E, em pleno auge de tudo acontecendo, a gente teve que aceitar que as coisas não iriam acontecer exatamente do modo como a gente queria naquele momento, né? Mas foi, eu acho que uma super lição, tá sendo uma super lição essa questão do controle e da aceitação. E eu acho que o que nos faz manter bem motivadas em cumprir a quarentena e tomar todos os cuidados que a gente tem que tomar e ainda assim manter a nossa vida ativa da forma com que a gente consegue, ter muita consciência, né, sobre o que está acontecendo e sobre o que a gente faz. Nós somos pessoas muito tranquilas com o que a gente tem confiança no que a gente está fazendo, a gente tem confiança que a gente consegue ajudar as pessoas, a gente usa muito da nossa sensibilidade, da nossa simpatia também para acolher as pessoas ou até para motivar uma outra, como a Nina falou, né? E para mim, uma coisa que me motiva muito em conseguir ficar em casa é estar muito tranquila com as minhas atitudes, né? Em saber que eu estou com uma perspectiva de futuro, que eu estou batalhando para isso, independente do que está acontecendo ali fora. E, ao mesmo tempo, existe a tranquilidade de saber que a gente está passando por um momento difícil, mas que a gente está fazendo a nossa parte. Eu acho que isso é super importante também como uma motivação interna, né? De não ficar muito ansiosa, não enlouquecer, ou, né, não querer sair do nada, assim, para a rua a la louca, assim. E vocês fazem, eu percebo que vocês têm cronogramas e vocês cumprem muito bem os cronogramas, não é? Eu vejo pela Carolina os horários, as reuniões, as conferências com os clientes. Entre vocês têm uma sistemática de trabalho, de atendimento, de cumprir as metas profissionais de vocês. Então, isso me causa assim, muita alegria e muita admiração de ver quanto vocês são aplicadas na programação de vocês, não é? É encantador, pessoal. É encantador ver essas duas jovens trabalhando. Eu diria assim, com muita determinação, com muita disciplina. E eu acho que a disciplina também é muito importante para manter a motivação da gente, porque tudo que for resultar em sucesso, em conquistas, vai alimentar a motivação. Tudo que nós fazemos nas nossas vidas que gera conquista, sucesso, coisas positivas, vai gerar mais motivação. Então a gente não pode cruzar realmente os braços e esperar que a motivação venha dos outros, venha das pessoas. As pessoas, exatamente. Então, as pessoas externamente, nós que estamos ao lado de vocês, ou nós que estamos ao lado de várias outras pessoas, eu com os meus pacientes, os professores com seus alunos, o que nós podemos fazer é dar aquele toquezinho, dar aquela estimulada externa, mas tem que haver o acolhimento interno. Nós temos que ter posturas internas totalmente abertas e focadas para o sucesso e para o esforço. Não existe, pessoal, conquista sem esforço, sem disciplina, sem rotina, sem repetição, sem cansaço também, não é, Samara? Claro Exatamente. que há cansaço, claro que há bloqueios, como a gente falou outro dia. É normal, não é? Sim. Isso acontece, né? Sim. Uma coisa que a Nina trouxe muito bem também é que, assim, a gente bate muito na tecla, né, filosoficamente, em relação ao viver ao agora, ao estar presente. E sim, a gente precisa sentir a nossa vida do jeito que ela é no momento em que ela está acontecendo. Mas é muito importante também que ainda exista perspectiva de futuro, apesar de tudo que está acontecendo. Porque essa nossa motivação de fazer reunião de alinhamento, de manter os clientes perto, mesmo distante, de estar com um atendimento diário, a hora que for, do jeito que for, é porque a gente tem uma perspectiva de futuro, porque a gente sabe que em algum momento isso vai passar e as coisas precisam continuar acontecendo, né? A gente, inclusive, teve clientes que a gente conquistou agora e que a gente ainda nem conhece pessoalmente, mas que a gente já está conseguindo, de alguma forma, ter uma conexão
para que a gente possa daqui a pouco, né, fazer uma reunião presencial, conhecer um Tomar pouco um mais café, tomar um tomar um chá. café, exatamente. E poder seguir com o trabalho, né? Eu acho que essa questão de perspectiva do futuro, ela está completamente alinhada a tudo isso. E, enfim, a gente usa de diversas ferramentas também que nos ajudam muito a organizar o nosso dia, a fazer as nossas reuniões, os nossos projetos. Então, para as pessoas também que têm algum projeto agora, que não estão conseguindo encontrar uma forma de organizar ou que, enfim, querem iniciar algum projeto ou alguma coisa e não sabem muito bem como fazer, tem muita coisa à disposição para ajudar nesse período, não precisa deixar os sonhos parados. E no nosso próprio Instagram a gente divulga muito isso, muitas coisas que ajudam muito nesse momento, né, para todo mundo que tem algum projeto. Então, ter essa troca também, sentir que a gente consegue passar alguma coisa para as pessoas é uma coisa que nos motiva também, porque todo mundo está precisando de um carinho, todo mundo tá procurando novidade, né? Todo mundo está precisando de algum estímulo. Então a gente tenta muito fazer isso, tanto uma com a outra, quanto com todas as pessoas que cruzam o nosso caminho, né? Porque às vezes a motivação vem da gente, às vezes vem de pessoas também que estão nos motivando de fora. E uma coisa que eu tenho, que tem me ajudado muito também nessa questão do trabalho, assim, e da pandemia em relação a sentimentos e emoções, é que existem momentos que sim, que a gente precisa tirar pra gente, existem momentos que a gente precisa descansar a cabeça, até pelo que a gente falou, né, para não ter um burnout, para não ter um bloqueio criativo por estar sobrecarregada com alguma coisa, mas existem momentos também que eu acho que a gente precisa se abraçar, né? Tem dias e dias, às vezes a gente pode não estar 100% motivado de alguma forma e talvez a gente precise tirar um tempo pra gente, mas eu acho super importante reconhecer isso, se abraçar, porque se a gente se abraçar e se a gente recarregar a nossa energia, a gente volta com tudo logo depois, né? E aí, assim, a gente não deixa a peteca cair mesmo. Muito bem. Bom de ouvir vocês. Nós estamos aí com o nosso tempo praticamente estourado, para perto de 1 hora. Carolina chegou aqui, né? O que você acha? Você quer se aproximar aqui com a gente? A Lola não apareceu. Como eu disse para vocês, pois é. E como eu disse para vocês, né? Vem para cá, vem para cá. São duas lindas, são duas queridas e que tem muito a nos ensinar. Saudades. Nós poderíamos também dar uma encerrada e voltar com 1 hora. Vocês têm mais coisas para falar? Vocês gostariam de falar mais alguma coisa ou a gente pode ir para os encerramentos? Se dependesse da gente, a gente não pararia de falar, né? Quem sabe a gente pode ir para os encerramentos. Tá bom. Deixa eu colocar então a música, o nosso afago dessa noite. Volto a dizer para vocês, a gente já está com umas musiquinhas lá no Spotify, tá? Então, muito obrigada pela presença de vocês duas, Samara e Carolina. Vocês nos ensinaram muito com a jovialidade de vocês e com as lições todas que vocês conseguem trazer para a gente. Essa música é um clássico e eu escolho uma estrofe. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita, sempre alcança. Muito obrigada pela presença de todos. Obrigada. Recebam o nosso afago, o nosso carinho, o nosso chazinho. Beijo grande mesmo. Muito obrigada, Samara. Muito obrigada, Carolina. Beijo. Obrigada a vocês por serem parceiras sempre. Obrigada. Você sabe que você está no nosso coração. Muito obrigada, pessoal. Que as reflexões tenham sido valiosas de alguma forma para vocês. Muito foco. Se cuidem muito. Pensem em vocês. Não esperem que venha de fora.
Beijão. Boa noite. Até a próxima. gente, Terça-feira que obrigada. vem. Tá bom? Na Tchau. terça que vem. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, gente. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Vai te manter. Eu sei. Boa noite.